A gente está na nossa série, quase terminando, vida de devoção e comunhão, porque quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, não dá para a gente viver a parte dele. Não dá para a gente viver separado dele. O cristão não vive a parte de Cristo. O cristão vive em Cristo. E o nosso relacionamento é com Cristo e através de Cristo. Para isso a gente precisa ser lembrado que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus para sempre. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Que a nossa vida seja devota a ele. Se perguntarem se você é devoto, você é devoto. Que santo que você é devoto? Você pode falar o santo dos santos, aleluia. Se você quiser uma resposta, aleluia. Abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos, no capítulo 12, a gente vai falar um pouquinho sobre oração nessa manhã. E Romanos capítulo 12, no livro de Romanos, a gente vai ver uma certa mudança de caminho que Paulo está dando aqui no livro de Romanos. E Paulo vai iniciar o livro de Romanos, até ali o capítulo 11, para ensinar sobre doutrina, sobre as bases da nossa fé. E lá no final de Romanos ele vai terminar ensinando sobre como é que a gente deve viver essa doutrina. A mesma coisa basicamente que ele faz com o livro de Efésios. A gente está estudando o livro de Efésios de noite. E Efésios faz a mesma coisa. Ele faz uma separação ali nos primeiros capítulos. Depois nos próximos capítulos ele fala sobre como viver essa doutrina. Romanos de 1 a 11 se concentra intensamente na doutrina da salvação pela graça de Deus e por meio da nossa fé em Jesus. E quando a gente conhece essas ideias, de Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, a gente faz essas perguntas. Como é que então aqueles que foram salvos pela graça de Deus devem viver hoje? Então a gente aprende do 1 ao 11 que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem de vós. A partir do 12, é como se Paulo estivesse agora respondendo a essas perguntas. Como nós devemos responder à incrível misericórdia que Deus nos demonstrou? E ele começa o capítulo 12 dizendo: apresenteis os vossos corpos. Como é que você responde ao que Jesus fez por você? Apresente a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Ele está falando baseado na obra de Jesus, que é o sacrifício vivo, que é o sacrifício santo e que é o único sacrifício que Deus aceita. Entregue a sua vida. E no versículo 12, que você conhece, diz para a gente não se conformar com esse mundo, mas a gente transformar a nossa mentalidade como? No que ele tinha falado, do capítulo 1 ao capítulo 11. Para quê? Para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus quer para mim e para você é com que a gente experimente. Ele não quer que fique só em teoria. Deus quer com que você o experimente todos os dias da sua vida. E uma série como essa nós estamos falando que eu e você podemos experimentar a Deus no nosso dia a dia. A nossa vida pode ser uma vida de experiência com Deus. Quando chega no capítulo 12, versículo 12, como a gente vai falar sobre oração, eu separei esse texto. E no versículo 12 vai dizer assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Como é que ele diz? Alegrem-se na esperança. Ou seja, na sua caminhada com Deus, ao olhar para trás, até o capítulo 11, e lembrar que Jesus Cristo nos salvou pela sua graça, pela sua misericórdia, se alegre. Eu não sei se você vem para a igreja com alegria, mas a gente tem que não só vir para a igreja com alegria, a gente precisa viver com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está falando, existe uma esperança para mim e para você. Então se alegre, viva em alegria. Aliás, alegria é fruto do Espírito. A segunda coisa que ele fala é de sermos pacientes na tribulação. Ou seja, a gente vai ter testes nessa vida. Seja paciente. Aguenta o tranco, como diz o pastor Hélio, não bata no tatame. São apenas 8 segundos em cima do touro. Aguenta. Que uma hora vai passar. Aguenta.
E a terceira coisa que ele fala é: sejam perseverantes na oração. E ser perseverante na oração engloba ou influencia essas duas outras atitudes. Se eu e você somos perseverantes na oração, a gente vai ter alegria por causa da esperança. Se eu e você formos perseverantes na oração, a gente vai conseguir ser paciente durante a tribulação. Na Bíblia Amplificada diz assim: constantemente alegres na esperança, por causa da nossa confiança em Cristo, firmes e pacientes na angústia, dedicados à oração, buscando continuamente sabedoria, orientação e força. A palavra perseverança, no grego, é esse palavrão aí, proskartereo, que significa aderir. Pastor, não pode falar palavrão na igreja, está aí, ó, o grego. Proskartereo significa aderir, ser adepto. Já chegou alguém para você e já perguntou: você quer aderir a esse plano de saúde? Aleluia, já, quase todo dia. Você que não quer aderir a Claro, não, a ligação da Claro está ligando para a gente, para o Mateus, está ligando para o delegado da Poli, procurando o Mateus. Mas não tem Mateus na minha casa. A palavra proskartereo significa aderir, significa ser devoto ou constante a algo. Sabe o que ele está falando aqui, que me lembra quando ele fala de constância a algo ou alguém? Casamento. Casamento é um derramar constante de um coração para o outro. É uma troca, constantemente, daquilo que Cristo fez na nossa vida. Por isso, Paulo vai lembrar os Efésios, que é como Cristo, é como a noiva. Um que recebe, outro que dá. Um que dá, o outro que recebe. Fala de estar constantemente atento. Nós estamos falando sobre oração. Constantemente atento. Fala de dedicar cuidado incessante a algo. Ou seja, ser perseverante na oração não é o que a gente faz de qualquer maneira. Precisa de um cuidado incessante. Fala de perseverar e não desfalecer. Fala de estar em constante prontidão. E é interessante que das 10 vezes que essa palavra é usada no Novo Testamento, 5 delas estão associadas à oração. Olha aqui, Atos 1,14, todos esses perseveraram, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quanto a nós, nos consagraremos, dizem os apóstolos, à oração e ao ministério da palavra. Colossenses 4,2, continuem a orar. Você pode virar para a pessoa do teu lado e falar assim: não desiste de orar, não. Não desiste de orar. É a orientação da palavra. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ser devoto em oração, gente, não significa que tudo o que você faz na vida é orar. O que o pastor faz? Eu acho que as pessoas acham que pastor fica em casa orando, jejuando, né? E lendo a Bíblia. É a única coisa, não toma nem banho, porque não dá tempo. Porque como é que eu vou levar minha Bíblia para dentro do banheiro, para dentro da água? Ser devoto em oração não quer dizer que tudo o que você faz é orar. Assim como um marido devoto à sua esposa, não significa que ele fica correndo atrás dela o tempo todo. Você ficaria muito chateado, não é verdade? Tem hora que fala, dá um tempo, aleluia. É ou não é? Me erra, só um minutinho, como a gente fala com o Daniel, deixa eu ir no banheiro sozinho, só um minutinho. Mas a sua devoção, a devoção do marido por ela, afeta tudo o que ele faz na sua vida e faz com que ele se entregue a ela de muitas maneiras diferentes. Olha só, ser devoto em oração significa que você entende o efeito que a disposição contínua a orar afeta a sua vida. A disposição contínua a orar. Porque se nós estamos num relacionamento e nós estamos falando sobre uma vida de devoção, vai ter muitos momentos no seu dia que Jesus vai chamar você para orar. Muitos momentos.
E uma vida devota em oração quer dizer que eu estou disponível para quando Ele me chamar. E muitas vezes o apóstolo Paulo vai falar em Efésios e vai falar em Gálatas dessa luta da carne com o Espírito. É ou não é? É melhor assistir o Netflix, é melhor assistir o The Chosen do que ler a Bíblia. Ah, não. Sabe aquele negócio daquela geração que não gosta de ler livro? Eu prefiro que saia no cinema, porque eu assisto resumão. A gente já viu que ler a Bíblia é passar tempo com Deus. A gente já viu que meditar na palavra é passar tempo com Deus. Não tem resumão com Jesus, é uma vida inteira com Ele. Esse é o nosso prazer, gente. Olha, quando alguém é devoto em oração, você sabe a diferença da vida dessa pessoa. A pessoa, ela tem um padrão de uma vida de oração. E como uma vida sem oração, sem devoção à oração se parece? Presta atenção. Como é que uma vida sem devoção à oração se parece? Se você só ora em tempos de crise, se você só ora antes das refeições, aquela oração formatada de sempre, pastor, mas eu oro. Mas você ora, Senhor, abençoa essa comida, abençoa as mãos que fizeram, em nome de Jesus, amém. Ou, se você só ora aquela oração rápida antes de dormir. Jesus, me faz dormir hoje, aleluia, glória a Deus. Beijo e tchau. Tudo isso é bom. Orar antes das refeições, orar antes de dormir, orar em tempos de crise. Ele nos chama a sempre pedir. Mas Paulo, quando ele usa esse termo, aquele palavrão, ele está querendo nos levar a algo mais do que apenas momentos formatados. Ele está nos chamando a uma vida devota de oração. Mais uma vez, a disposição do seu coração. Sabe os homens quando falam assim, cara, aqui o pessoal gosta muito de futebol. Eu acho que até mais no Rio. Quando você fala assim, vamos jogar uma bolinha, você não precisa nem perguntar. Estou dentro. É ou não é? Né, Max? Aleluia. Vamos fazer aquela carninha? Churrasco. Oh, glória. Não precisa nem perguntar, você já está disposto. Depois você se arruma com a madame. Mas você já diz sim primeiro. Aleluia. Porque você está disposto de coração. É a mesma coisa a vida de oração. A vida de oração é, eu estou disposto a falar com Ele quando Ele for falar comigo. Eu estou disposto. Então, gente, o que a gente não pode esquecer é que a cruz de Cristo, ou seja, a sua morte, que nos substituiu, levou o nosso pecado e nos trouxe acesso ao Pai. Esse é o fundamento da nossa vida de oração. O fundamento da nossa vida de oração não é se eu sou digno ou se eu não sou digno. O fundamento da nossa vida de oração é que Ele pagou o preço para que eu e vocês tivéssemos acesso. E lá o escritor de Hebreus vai dizer, aproximemo-nos com ousadia. Aproximemo-nos. A cruz de Cristo, gente, isso aqui é interessante, pode ser vista por todo o Antigo Testamento, inclusive na figura do tabernáculo. Deus vira para o povo e fala assim, construam para mim um tabernáculo, porque eu quero estar no meio de vocês. E aí é interessante que ele coloca toda a disposição das tribos ao redor do tabernáculo, mas presta atenção, não era circular, porque seria muito mais fácil, né, gente? Se amontou aí, de qualquer maneira, ao redor do tabernáculo. Não, quando Deus pediu para estar no meio, Ele deu até o formato. Esse é o tabernáculo com a tribo. O que parece isso? Uma cruz. Quando as pessoas olhavam de cima, no monte, para ver a constituição das tribos ao redor do tabernáculo, era uma cruz. Quando você olha para dentro do tabernáculo, a construção da mobília era uma cruz. Não sei se você consegue ver. Altar de sacrifício, bacia de bronze, candelabro, mesa de pães, altar de incenso, arca da aliança. O que parece? Com uma cruz. Então o Antigo Testamento, ele já está apontando para o sacrifício de Jesus. Quando eu e você formos orar, a gente tem que entender que tudo na nossa vida está apontando para o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E tem um item nessa mobília, que é um altar de incenso, ou um altar de adoração. Eu falei mais sobre isso nessa minha série
que está lá na escola de adoração, chamado o tabernáculo de adoração. Eu falo sobre cada item do tabernáculo que aponta para Jesus. O altar de sacrifício, falando que é aquele que se sacrifica por nós. A bacia de bronze, que fala de Jesus que nos santifica. O candelabro, que faz que fala daquele que ilumina a nossa vida. A mesa de pães, que fala daquele que tem comunhão conosco. E o altar de incenso, porque ele é o nosso sumo sacerdote. O incenso, gente, que era colocado no altar de incenso, olha só que interessante. O incenso que era colocado no altar de incenso tinha uma brasa para queimar as especiarias. Essa brasa vinha do altar de sacrifício. Isso para mim fala volume, gente. Para pensar. O altar de sacrifício e o altar de incenso conectados. Ou seja, a nossa vida de oração tem que estar conectada com o sacrifício de Jesus. Se não tiver conectado, gente, com o sacrifício de Jesus, não tem fogo. Não tem fogo. Então, número 1, o incenso e o sacrifício estão ligados. Ou seja, a nossa vida de oração deve estar conectada ao sacrifício de Jesus. A segunda coisa que eu coloquei aqui é que incenso sem fogo é apenas pó. Ou seja, falando da nossa vida de oração ou adoração, sem um coração incendiado, são apenas palavras. E Jesus vai nos lembrar em Mateus capítulo 6, logo lá no iniciozinho, não sejam como os pagãos. Quem é o pagão? Aquele que não tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles acham que pelo muito falar, eles estão agradando a Deus. E nós não agradamos a Deus pelo muito falar. Porque eles usam repetições. Não tem problema com repetição. Eu vou ler isso aqui para você. Não tem problema com repetição. A Bíblia diz em Marcos, lá no finalzinho, capítulo 14, capítulo 15. Você lembra que Jesus foi no Getsêmani e ele orou ao Pai o quê? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele volta, encontra Pedro, dormindo, e fala, vocês não conseguem orar nem uma hora? Aí volta Jesus, e Marcos diz que Jesus, repetindo as mesmas palavras, falou assim. O problema não é a repetição. O problema é a repetição sem propósito. Esse é que é o problema. Por quê? Porque não está conectado com o coração que está pegando fogo por Jesus. Nós estamos falando hoje, tema da minha mensagem, fale com paixão. Quando você for orar, deixa o sacrifício de Jesus incendiar o teu coração, para que não sejam vãs repetições, mas que sejam palavras incendiadas por aquilo que Jesus já fez. Quando a gente ora com base nisso, a gente olha para trás, para a cruz de Cristo, e a gente vê que o preço já foi pago, que eu tenho acesso à presença de Deus, que eu posso falar ao meu Pai. Mateus capítulo 6 vai nos lembrar que o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai. E essa palavra buscar, ela tem a ver com buscar com zelo, buscar até encontrar, buscar de maneira apaixonada. É disso que nós estamos falando na nossa vida de oração. E número 3, o altar de incenso. Não sei se você consegue ver. O altar de incenso é a mobília mais perto da Arca da Aliança. Ou seja, a nossa vida de oração nos leva a nos aproximarmos cada vez mais da presença manifesta de Deus. Gente, está tudo oculto no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Eu vim, Jesus diz, para que vocês tenham acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aliás, quando Jesus, em João, ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele está falando? Ele está falando, eu sou o tabernáculo. Porque no tabernáculo, em cada acesso tinha uma inscrição. Na porta de acesso tinha uma inscrição dizendo, verdade. Na porta do santo lugar tinha uma placa dizendo... Na porta de acesso tinha um caminho. Na porta do santo lugar tinha um acesso à verdade. E na porta de acesso do véu tinha uma placa dizendo a vida. Aí quando Jesus vira e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o povo entendeu.
Você está falando que você é o tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés é Deus querendo estar no meio do povo. Quando Jesus abriu mão da sua glória, o que ele fez? Era Deus no meio do povo. E o apóstolo João diz, e nós vimos a glória do unigênito de Deus. Agora nós podemos tocar em Deus, aleluia. Moisés pediu, mostra-me a tua glória. E Deus falou, você não vai aguentar. Você vai me ver na brechinha da rocha e vai ver as minhas costas. Aí quando Jesus vem, Jesus é Deus, a representação do Pai, e as pessoas tocavam em Jesus. As pessoas andavam com Jesus. As pessoas esbarravam em Jesus. Aquela mulher toca na orla das suas vestes e sai dele o quê? Poder. A oração, a nossa vida de devoção, de oração, é aquele lugar que nos leva mais perto da manifestação da presença de Deus. Presta atenção, quando você estiver orando, as brasas do altar de sacrifício estiverem queimando no seu coração, e você despejar a sua oração sobre esse fogo, saiba que esse incenso vai subir. Uau! E vai atrair a manifestação. Lembra que Deus está. Deus é onipresente, Ele está. Mas Ele se manifesta onde Ele é honrado. E como é que nós honramos? Trazendo aquelas brasas do sacrifício de Jesus. E trazendo oração, especiarias, incenso para Ele, para agradar a Ele. Aí Deus ama se manifestar. Ama se manifestar. Eu quero te dar então algumas dicas, rapidinho, sobre a sua vida de oração. A primeira coisa que eu e você precisamos ver na nossa vida de oração é que as nossas orações, gente, elas podem ser orações livres e orações estruturadas. Quando a gente fala de oração livre, eu estou querendo falar daquele momento que você vai colocar diante de Deus e vai derramar o seu coração. Pá! É aquele que você já bota até o tapetinho no chão, porque você sabe que vai encharcar. Oração livre. Quarta-feira, muitas vezes, você sabe que a gente tem um encontro de oração aqui. Gente, o negócio está se tornando cada vez mais intenso. Sabe, nessa quarta-feira uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, porque estava disposta. Então a gente pode chegar aqui e fazer orações livres, orações do nosso coração. Mas a gente também pode fazer orações estruturadas, onde a gente usa algumas formas que nos ajudam a guiar a nossa oração. Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode fazer, lista de oração. Orações estruturadas. Senhor, estou aqui na tua presença, lista de oração. Não tem problema você pedir a Deus. Você sabia disso? Tem uma lista de oração. Às vezes alguém chega para você e pede, oxe irmão, ora por mim nesse negócio, você vai lembrar daqui a 3 dias? Então tem uma listinha de oração para você, porque você vai falar, né? Ah, oro sim, glória a Deus, mas vai orar? Brasileiro tem isso, né? Passa lá em casa. Passo, sem problema. 5 anos depois, tem sua listinha de oração? Não tem problema. A outra coisa que eu gosto de fazer são orações prontas. Você sabe que quando você faz a Atos aqui, por exemplo, a gente dá uma oração para você. Essa oração aqui baseada em Efésios, em Colossenses, na palavra. São orações prontas. Você pega o Pai Nosso, você não ora o Pai Nosso? Você não repete o Pai Nosso? Tem problema em repetir o Pai Nosso? Não. Você vai em sepultamento, o povo gosta de repetir o Pai Nosso. Mas você entende o que é a oração do Pai Nosso? Você entende que é uma estrutura para uma vida de oração? Não tem problema você repetir, desde que você saiba o que você está orando. Na escola, a gente apresenta essa oração, a gente coloca aqui minha oração. Se você não fez a escola e você quiser uma oração dessa, tem lá atrás, você pode pedir ao pessoal do Somar. Eu vou ler aqui para você, só para você se lembrar. Senhor, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da minha herança e qual a suprema grandeza do teu poder para comigo. Senhor, conceda-me que eu seja fortalecido com o poder, mediante o teu Espírito,
no meu homem interior, para que eu esteja arraigado e alicerçado no amor de Cristo, que excede todo entendimento, e para que eu seja cheio de toda a tua plenitude. Senhor, transborda-me de pleno conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que eu viva de modo digno para o teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no teu pleno conhecimento. Amém. Gente, é poderoso demais. É poderoso demais. Uma outra maneira que eu gosto de fazer oração estruturada. Então, tem a lista de oração, não tem problema. Você pode pegar uma oração como essa, da Atos, ou pegar o Pai Nosso. Mas você pode fazer algo que os antigos cristãos faziam, chamado Lectio Divina. E Lectio Divina é uma palavra no latim para dizer a leitura divina. O que isso quer dizer? Que você vai pegar a sua Bíblia para ler, e ao ler a sua Bíblia, você ora a sua Bíblia. Quer ver? Abra aí, Salmo 23. Eu gosto de fazer isso, porque aproveita que você está fazendo a sua leitura e ora a Bíblia. Nós estamos falando sobre orações estruturadas e livres. Nós já falamos sobre meditar no texto bíblico, sobre ponderar, sobre mastigar o texto bíblico. Agora nós vamos orar o texto bíblico. Salmo 23 diz: o Senhor... eu vou ler e eu vou já para a prática. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, muito obrigado, porque Tu és o meu Senhor e Tu cuidas de mim. Obrigado porque eu não tenho falta de nada. Obrigado porque Tu és a plena suficiência na minha vida. Obrigado porque Tu és o meu pastor, então Tu vais à frente do rebanho. E a Tua palavra diz em João que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e te seguem. Tu és o meu pastor. E a Tua palavra diz que nada, então nada é nada, Jesus, nada vai me faltar. Eu te agradeço, porque tudo aquilo que eu preciso, diz o apóstolo Pedro, para a piedade, tudo aquilo que eu preciso para a vida contigo, Tu já me deste, Espírito Santo. Muito obrigado, porque nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. És Tu mesmo, Jesus, que me faz repousar. Tu és o Deus que me dá descanso. Ele me faz repousar. Não sou eu que fico procurando um lugar de repouso. Ele me faz repousar aonde? Em pastos verdejantes, onde eu tenho alimento fresco. Muito obrigado, Jesus, porque na Tua presença eu tenho um alimento fresco. Eu tenho um alimento que me alimenta. Obrigado porque isso vem de Ti. Obrigado porque Tu disseste lá em João que as minhas palavras, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Isso me alimenta todos os dias. Como Tu disseste para Josué: medita nas minhas palavras de dia e de noite. Medita, mastiga, coloca para dentro. E é isso que nós queremos fazer, Espírito Santo. Nós queremos praticar a Tua palavra. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me conduz. Meu Deus, isso é chamado de Lectio Divina. Isso é você ler a palavra com Deus. Porque você sabe que quando você está orando, você está falando com Deus. Então, isso é uma vida de oração. Isso é uma vida devota de oração. Em tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente vai colocar a oração. A gente vai falar com Ele. A segunda coisa, o segundo aspecto que a gente tem da vida de oração é que você pode fazer só e pode fazer acompanhado. Não ache que é só entrando no quarto. Eu peguei aquele texto de Mateus que diz que entrando no meu quarto, eu tranque a porta. O contexto ali é a individualidade com Deus. Ele está falando dos hipócritas que batem no peito nas praças, dizendo: olha como eu sei orar. Ele está falando dos pagões que fazem o quê? Vivem repetindo para os outros ouvirem que eles sabem. Aí ele fala: não, se tranca no seu quarto. Vai para o teu lugar secreto. Aliás, ano de 2025, vamos lá, ano de encontrar nosso lugar secreto.
Então faz muito, tem tudo a ver, gente, com aquilo que a gente está falando. Entra no seu quarto e o teu pai, que te vê em secreto te recompensará. Mas a gente vê que ao longo da Bíblia, ele também nos convida a orarmos uns com os outros. Você lembra quando Pedro estava preso? Quando Pedro estava preso e ele foi liberto, o que o povo estava fazendo? Estava cada um dentro do seu quarto? Não. Eles estavam reunidos. E eles estavam orando por Pedro. Quando Jesus disse para eles esperarem em Jerusalém, e eles estavam o quê? Todos reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? Buscando a Deus. Eles estavam orando, todos reunidos. Então você pode orar só no seu quarto, e você pode vir às quartas-feiras e orar com a gente. Você pode orar na sua conexão, no seu grupo pequeno. Aliás, a gente tem uma expectativa de que os nossos grupos pequenos sejam grupos evangelisticamente potentes e sejam grupos de oração, gente. Onde a gente sabe como é que a gente aprende a orar? Orando. A gente aprende a orar orando, com pessoas que sabem orar. Pastor, eu não sei orar direito, então se junta com alguém que sabe, que vai te ensinar no dia a dia. Sabe como é que você aprende a fazer evangelismo? Fazendo evangelismo. Você aprende tanta coisa na palavra, e tanta coisa legal, tanta base, tanta doutrina. Mas a gente tem que sair do quarto, aquele quarto do secreto, sair do quarto e começar a fazer. E esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Número 3, você pode orar, eu botei aqui, em desespero e em deleite. O que é orar em desespero? Sabe aquele momento onde você vai pedir a Deus misericórdia? Sabe? Você pode pedir a Deus. Você pode pedir a Deus. Nos seus lugares de maiores dores, talvez de maiores medos, você pode se encontrar com Deus. Mas você também deve se encontrar com Deus em momentos de deleite. Como eu falei, uma vida devota não é só uma vida que busca Deus por causa da crise. Uma vida devota é uma vida que busca Deus antes da crise. É uma busca que continuamente está encontrando com Deus. Isso aqui é muito interessante, porque antes, eu ouvi um pastor ele falando sobre isso, você tem que afiar a sua espada antes da batalha. É ou não é? Porque durante a batalha, a gente quer fazer aquela oração de 5 segundos, desconectado da presença de Deus, com desespero no coração, é claro, porque você pode vir a Deus, e você deve vir a Deus, mas que tal a gente afiar a nossa espada antes da batalha? Que tal a gente se encontrar com Deus, e Deus vai dando mistérios para a gente, e Deus vai revelando as coisas do seu coração para a gente, porque quando a gente for para a batalha, a gente vai para a batalha mais preparado. Muitas vezes o povo de Deus vai para a batalha despreparado, porque não encontrou Deus no seu secreto, e não descobriu as estratégias, e vai vivendo, batendo cabeça como se fosse normal. Ei, você tem o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo ele te alerta, o Espírito Santo te dirige, mas é preciso você estar atento. Olha o que a gente está falando de uma vida devota, uma vida atenta. É importantíssimo, gente. Número 4, em pequenos e grandes momentos. Pequenos momentos, eu gosto de chamar, é a catucada do Espírito Santo. É aquele momento que você às vezes está dirigindo, você percebe algo no seu espírito, e Deus fala uma pequena palavra para você, e você responde. Eu não sei se você já ouviu o oi do Espírito Santo. Sabe, o bom dia do Espírito Santo. Só aquela catucada onde o Espírito Santo fala com você assim: tô aqui, hein? Esquece não. Só isso. E aí o que você faz? Você responde. São os pequenos momentos de oração. E a gente precisa estar discernindo isso. Uma vez, eu me lembro lá no Rio de Janeiro, eu fui pegar um caminho, não me lembro aonde, e aí me veio uma impressão no coração. Não vai, sei lá, para a esquerda, vai para a direita. Eu falei, tem alguma coisa, quando eu for para a esquerda ali, alguma coisa vai acontecer. Aí fui pela esquerda, obedeci. Cheguei em casa, falei, será que tinha alguma coisa lá? Fui pesquisar na internet, não tinha nada. A Globo não estava noticiando nada. O Datena não estava falando nada. Aí eu falei, Jesus, mas será que era? Será que não era? Aí mais uma vez eu ouvi a voz do Espírito Santo. Só estava testando a conexão.
Só queria saber se você estava me ouvindo. Falei, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo. E o Espírito Santo dá essas catucadas na gente, sabe? Para que a gente esteja alerta à presença dele. Por quê? Porque várias vezes ao longo do dia a gente se desconecta. Esses pequenos momentos na nossa vida são importantes. E os grandes momentos também. Esses grandes momentos, gente, onde nós gastamos mais tempo na sua presença. Ao invés de ser só aqueles 5 segundos, a gente gasta mais tempo na presença de Deus. Descansa na presença de Deus. Gente, orar 5 minutos é melhor do que não orar nada. Isso é importante. E quanto mais você vai gastando 5, mais 5, mais 5, mais 5, você vai vendo que você consegue orar mais tempo do que você orava antigamente. Por quê? Porque a gente está falando desse deleite no nosso coração. Nós estamos falando de falar com paixão. Tudo começa com pequenos passos. O quinto e último ponto fala de momentos espontâneos e momentos agendados. Momentos espontâneos. Eu senti no meu coração de responder a Deus. Salmo 27. Salmo 27, Davi fala: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Continuação: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ao meu coração. Momentos espontâneos. Você não precisa ser obrigado, sabe? Você está ali, você responde a Deus. Pequenos momentos. Grandes momentos podem ser momentos espontâneos. Olha só o que Spurgeon ele fala que raramente eu oro por mais de 5 minutos, mas nunca fico 5 minutos sem orar. Frase famosa dele, por quê? Porque ele está conectado. E no seu dia a dia, aproveite. A gente está falando de você ter tempo espontâneo de oração. Você está aberto. Mas também tenha tempos agendados. Faça o seu tempo agendado com Deus. Saiba que naquela hora é a sua hora de orar. Eu me lembro uma vez um pastor, e ele estava sendo treinado debaixo da Valnice Milhomes. E era muito interessante assim, porque quando você começa a se treinar, daqui a pouco você sente falta daquilo. E eu me lembro uma história que ele estava falando, que era o pastor Cláudio Claro, e ele estava falando que ele foi ministrar na casa de alguém, ou ministrar na igreja de alguém, e você às vezes vai ministrar de noite, tem aquele tempo de tarde, e no tempo de tarde a pessoa queria sair, e aí ele falou, não, só um momentinho, que esse horário é o horário da minha oração. Ele não abria mão. E ele passava 2 horas orando. O que é mais importante, muitas vezes? O nosso tempo com Deus, ou as coisas que a gente vai fazer do lado de fora? Porque o nosso tempo com Deus pode nos ajudar a fazer as coisas do lado de fora. A gente pode ter tempos agendados com Deus. Mike Bickle, ele tem uma frase que eu gosto, ele diz assim, se eu orar por meia hora todos os dias, porque eu sei que Ele já me ama, isso é chamado de agendar a minha vida com sabedoria. Então você pode agendar a sua vida. Você pode agendar momentos com Deus. Eu já coloquei isso numa série que a gente fez. Eu convido você a depois acessar essa série, chamada Poder Sobrenatural da Oração. E eu coloquei lá o que eu chamo de roda de oração. Ah, pastor, eu não consigo orar 1 hora. Eu coloquei 10 pontos, ou seja, que você gasta 6 minutos em cada ponto. Está nas minhas notas, depois você pode baixar ela. Então você começa com louvor, reconhecendo quem Deus é. Depois você espera. Depois você lê a palavra. Depois você medita na palavra. Depois você começa a confessar a palavra sobre a sua própria vida. Depois você começa a confessar a palavra sobre outras pessoas, ou seja, interceder. Depois você pede. Depois você agradece. Depois você para mais uma vez para ouvir. Depois você canta. Aí depois, se você quiser, roda de novo. Depois você continua a louvar. Porque às vezes a gente não tem essa noção. Depois você vai ver que com o tempo, na sua vida de oração, isso aí mistura tudo. E aí você consegue passar essas horas. Isso aqui é só para iniciar, gente. É só para iniciar. Só para te dar, pastor, não sei como fazer. Está aqui uma maneira de poder te ajudar. Eu quero que você
Abre aí comigo, vou ler 2 últimos textos, Filipenses capítulo 1. Pastor, minha vida está fria. Está fria porque você não está pegando fogo do sacrifício. Pastor, faz uma oração para a minha vida esquentar. Não é assim. Sabe como é que a gente esquenta a vida? Esquentando, orando. Tem que fazer. Não tem fórmula mágica, pastor. Vou vir num culto aqui de quarta-feira, o pastor vai botar a mão, meu coração vai fazer, eu vou rodopiar e vou fazer. E a partir daquele momento, todos os dias o Espírito Santo vai me pegar, vai me colocar sentado. Não é assim. Envolve a nossa vontade, envolve a nossa disciplina. Então, pastor, como é que a gente sai da inércia? Saindo. Comece fazendo. Comece pegando aqueles 5 minutos. Separe 5 minutos. Leia, enquanto você estiver lendo a sua Bíblia, já aproveita, já ora, já agradece a Deus. Aí você sai da inércia. Filipenses capítulo 1, no verso 9. Espera por mim. Diz: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. O que ele está falando? De aumentar o amor. Dá para aumentar o amor por Jesus? O apóstolo Paulo está falando. A minha oração é essa: que vocês amem mais a Jesus. Amem mais a Jesus em conhecimento e percepção. Último texto, 1 Tessalonicenses, lá mais para frente, verso 4, capítulo 4, versículo 1. Diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus. Ele está usando de autoridade aqui. Ele está usando uma autoridade apostólica. Que assim como vocês aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? Dá para melhorar. Dá para melhorar nosso relacionamento com Deus. Dá para melhorar a nossa vida de oração. Dá para passar mais tempo. Dá para responder mais. Verso 10, ele fala mais uma vez. Ele diz: e na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Dá para perceber mais. Dá para orar mais. Depende do quê? Depende da nossa consciência. Quantos aí são filhos de Deus? Mas tem coisas do secreto que você só vai ouvir na sua vida de oração. Se você quer ficar no superficial, agora eu vou entrar no profeta, segura. Se você quer ficar no superficial, be my guest. Fique à vontade. Agora você vai perder, preste atenção nisso, você vai perder tesouros importantíssimos para a sua jornada. Importantíssimo. E o alerta do apóstolo Paulo é: não viva uma vida perdendo esses tesouros. Tem mais para mim e para você. Tem mais de Deus para mim e para você. Tem mais do céu para mim e para você. Tem mais do Espírito Santo para mim e para você. E a minha chamada com essa série é com que você experimente. Pare de ser crente do IBGE. Pare de ser crente nominal. Fica batendo nos católicos, dizendo que é tudo católico não praticante. E a igreja está cheio de gente que não pratica a palavra por simples preguiça. Segura essa. Por simples preguiça. A Bíblia fala, presta atenção em Isaías, que Deus, Ele não compartilha da sua glória. Ah, pastor, está vendo? Deus não compartilha da sua glória com outros, ou com outrem.
A palavra outrem, no hebraico, ali significa um que procrastina, que sabe o que tem que fazer e não faz. Se você sabe o que você tem que fazer, se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, você não vê a glória de Deus. Aí vem Jesus e fala para Maria: se creres, verás a glória de Deus. E a gente entende que a crença é fé em ação. Minha chamada para você nessa série é: vamos parar de ser do IBGE. Não vou conseguir concluir essa série aqui domingo de manhã, ainda faltam mais 2 episódios, mas a gente vai pegar os domingos de manhã, então eu vou gravar mais 2 episódios, vou mandar para cada um de vocês, porque a gente ainda tem 2 coisas que eu preciso falar com vocês. Um sobre o poder da vida de devoção que nos transforma, e o outro sobre o prazer na devoção, o prazer de nós experimentarmos. Gente, presta atenção, vou terminar, eu prometo. Quando você experimenta mais da presença de Deus, fica um gostinho de quero mais. A presença de Deus tem sempre um gostinho de quero mais. Gente, presta atenção, é melhor do que assistir A Casa de Davi no Prime. É muito melhor. É muito melhor do que eu ver um jogo de futebol por alguém que está se esforçando lá, ganha milhões e não compartilha nem comigo. E fica a gente aqui lutando, se esforçando. Gente, presta atenção, é muito melhor. A presença de Deus é muito melhor. A presença de Deus nos satisfaz. Então quando eu for falar com Ele, eu falo com paixão, eu falo com amor, eu falo com apego. Paulo está falando aqui, dá para a gente ir mais, dá para a gente progredir mais, dá para a gente experimentar mais, dá para a gente viver mais, dá para a gente perceber mais. E em minha oração por você, como membro dessa igreja, minha oração é sempre que o seu coração seja aquecido e você não viva uma vida fria, apática, desligada. Se talvez seja essa a sua condição, se arrependa. Lembra que é o Espírito Santo que te ajuda. A gente já falou sobre isso. Não dá para orar sem o Espírito Santo. Não dá para ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Não dá para meditar sem o Espírito Santo. Não dá para viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Nós precisamos dele. Então se arrependa e fale: o Espírito Santo, não é essa a condição que eu quero viver, mas olha eu aqui, eu estou te buscando, eu quero, me ajuda. Você já está orando, já está praticando. É dessa maneira, quando a roda da bicicleta começa a rodar e você sai da inércia, que Ele vem com você e te ajuda a andar e andar e andar. E você está fazendo aquela sua meditação, o seu devocional, e está andando de roda, mas está andando. Está andando com rodinha na bicicleta, mas está andando. Uma hora o Espírito Santo começa a largar. Ele não te larga não. Mas é aquele sentido de que você vai amadurecendo e você mesmo sabe: já não preciso mais disso. Agora eu e Ele, e a palavra, e a verdade, e o corpo. Aí você tira as rodinhas. E aí a Bíblia diz que esse é o processo do amadurecimento. O apóstolo João, eu prometo que eu termino com isso, aleluia. O apóstolo João diz: filhinhos, eu vos escrevo. Depois ele diz: jovens, eu vos escrevo. Depois ele diz: pais, eu vos escrevo. Uma progressão. A gente ensina sobre isso na escola bíblica, sobre crescimento espiritual, que o Espírito Santo está nos ajudando a crescer. Amém, gente? Você recebe essa palavra?